E aqui estamos chegando para conversar um pouco, bater um papo, agradecendo o convite recebido para vir conversar um pouco com o grupo. E isso para mim é muito importante, visto que é através das relações que a gente consegue manter viva esta chama da fraternidade, dessa relação especial que existe entre todos aqueles que somos nós, seguidores do Cristo. Então, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por me dar a oportunidade de estar presente com vocês neste momento, neste período. Então, agradecido, eu venho aqui conversar a respeito de como estamos, como vivemos, doutrina espírita, enfim. Viemos com este objetivo: tentar, como sempre, apenas conversar, porque palestrantes existem tantos, nós apenas conversamos porque se conversa com amigos, e o objetivo é esse. Somos amigos e queremos participar com a nossa amizade para melhorar um pouco o ambiente em que nós nos encontramos. Mas vejamos, o que poderíamos pensar a respeito da doutrina espírita, a respeito deste momento em que nós nos encontramos um pouco em dúvida, em muita insegurança, né? Esses tempos de mudança, esses tempos aí que nos trazem um certo desconforto. E nós? Como ficamos nós? Poderíamos pensar que nós vamos nos adaptando. Mas tu é feliz? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Tu és feliz? Porque quando a gente começa a pensar que independente do tempo, independente do local, independente de qualquer momento em nossas vidas, nós temos por obrigação pensar na felicidade. Tu é feliz? Essa pergunta nós poderíamos hoje conversar a respeito. Poderíamos pensar literalmente o que me faz ser feliz. Mas nós poderíamos primeiro olhar para muitas variáveis, muitos momentos, muitas orientações, nosso próprio conhecimento, mas nós também podemos usar a própria doutrina espírita, que a doutrina espírita ela é codificada, nós sabemos, pelo Kardec. Mas o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita, no meu julgar, é aquela palavra, é aquele ensinamento que Jesus, no tempo dele, não conseguiu trazer para nós naquela época. Por que para nós? Porque nós somos reencarnacionistas. Mas vejamos como que Jesus iria falar sobre reencarnação. Como que Jesus iria falar sobre perdão, e ele falou bastante sobre perdão. Lembra daquela passagem que diz: se bateres na tua face direita, ofereça a face esquerda? Então, quando a gente olha assim, a gente faz o conceito temporal. O que é o conceito temporal? O nosso momento de hoje. Eu preciso perdoar, Jesus já falava em perdão. Porém, vejamos quando nós estávamos lá. Nós somos espíritos imortais, né? Viemos evoluindo, então, sem dúvida nenhuma, estivemos naquela época. Mas como que nós pensaríamos em perdoar se havia uma ocupação romana, onde a brutalidade, a violência escravizava? Imaginemos para um escravo perdoar aquele ocupante do poder, da violência, da injustiça, porque não havia justiça, era só os desejos do império. Então, nós não estávamos preparados para entender este Jesus, essa sabedoria que ele trazia. Não só o ensinamento todo que ele trazia naquele momento, mas ele tinha muito mais para oferecer. E Jesus, com a sua sabedoria, tem uma passagem que ele diz assim: eu hei de enviar
um consolador. Eu prometo um consolador. E o que é o consolador? A doutrina espírita. Então, eu creio que a primeira revelação aconteceu com Moisés, que nos traz a lei de sociedade, para regir aquele momento em que nós, seres humanos, nos encontramos iniciando aquela relação de sociedade, de civilidade, que havia muitas distorções. Então vem Moisés e traz a revelação desta lei, os 10 mandamentos. Jesus é a segunda lei, é a lei que vem e ele diz: eu não vim aqui para mudar a lei, eu vim aqui para segui-la e adicioná-la. E qual é o maior ensinamento que ele adiciona? O amor. Agora vejam que em nenhuma passagem, alguns querendo pegar Jesus numa contradição, ele perguntam para ele: Senhor, quais são os mandamentos? E aí Jesus, percebendo a intenção, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui eu acrescento: o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis dos profetas. Aí estão incluídas todas as leis dos profetas. Opa! Aqui já criou uma relação de amor. E aí nós vamos continuando nessa questão temporal, tentando nos localizar, como nós vamos falar em amor naquele momento. Aí era preciso essa revelação, era preciso este vir. E aí, em 18 de abril de 1857, depois de um período todo, de descobrir a doutrina espírita, Kardec faz a compilação. Ele aceita ser aquele que iria fazer a organização, criar a possibilidade de, ouvindo esta boa nova, entender que aquilo era preciso ser estudado. E a partir daí, ele traz o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, é trazido para nós a partir do dia 18 de abril de 1857. Estamos quase com 164 anos. 163 anos, fechamos em abril. Quando nós paramos para ver a terceira revelação, a gente pode, diante de toda essa situação, buscar respostas, e aí nós vamos entender as respostas de uma forma lógica, lúcida, porque Kardec busca alguns momentos de extrema felicidade quando ele diz que a doutrina espírita, e é Kardec que está dizendo, que a doutrina espírita sempre há de andar com a ciência. No ponto em que a doutrina espírita se afastar da ciência, deixe-a e siga com a ciência. Mas vê bem, no ponto que a doutrina espírita se afastar da ciência, deixe-o e segue com a ciência. Quer dizer que tudo o que estamos falando tem comprovação científica. Tudo o que estamos aqui, não apenas eu, mas todos que falam em doutrina espírita, estão seguros que a ciência comprova. Mas só um pouquinho, se a ciência comprova, então ela comprova vida após a morte, ou vida após a vida. Ela comprova a reencarnação, ela comprova a existência de Deus, ela comprova a pluralidade desses mundos habitados. Nós não estamos aqui sozinhos, nesse universo maravilhoso. E aí nós vamos começar a pensar o seguinte: se há comprovação científica, esta comprovação, ela vem se dando. Mas nós poderíamos pensar, um dos pensamentos que nós poderíamos ter é: vem cá, se a ciência que evolui através do conhecimento humano, ela está para nós numa condição tamanha em que ela, dia após dia, vai evoluindo. A pergunta é simples:
O que foi mudado na doutrina espírita de 1857 até agora? 1857 até agora. Exatamente isso, nada. Opa, se não mudou nada, aqui nós precisamos parar para entender. Porque nós estamos falando que a doutrina espírita é o entendimento que Jesus nos trazia e nós não tínhamos capacidade de entender. Kardec vem e faz a compilação, ele faz toda a codificação. E ele cria, não cria nada, ele recebe e através do seu bom senso, da sua qualificação, porque ele era extremamente qualificado, fazia parte da academia, já tinha feito livros, era professor. Esse Kardec, percebendo tudo isso, faz essa compilação, traz para nós estas respostas, e essas respostas lá em 1857 até hoje não mudaram. E nós podemos parar para pensar no que nós estamos falando, porque o homem evoluiu muito. O século passado, o século XX, é tido como o século das invenções. Olha o quanto foi inventado. O que nós chegamos? Chegamos na Lua. Por falar em Lua, é muito interessante para nós vermos como a coisa é que em 1971, num programa chamado Pinga Fogo, Chico Xavier faz uma explanação e na explanação ele diz assim: na Lua há água. Nós temos gravado. Busque no YouTube. E essa participação do Pinga Fogo por parte do Chico. Na Lua há água. O homem tinha acabado de chegar à Lua. O Chico estava fazendo dando aquela informação. O interessante é que a questão de 2 ou 3 meses atrás, a NASA traz a informação que na Lua há água. 71, 2020, é quase 50 anos. E a comprovação está aí, chegando para nós. Doutrina espírita, orientação que vem através do Livro dos Espíritos, através da codificação. Ele vem nos trazer as respostas. Mas aonde que a doutrina espírita nos traz a resposta para este momento? Poderíamos falar em pandemia. Eu não quero mais falar em pandemia. Eu quero falar contigo e quero saber se tu é feliz. Eu quero falar contigo, apenas contigo. Tu é feliz? Como ser feliz nesses momentos? Solidão, algumas vezes extremamente sozinho, as pessoas longe, a gente tendo que se adaptar a esse mundo. Como ser feliz nesse momento? É sobre isso que eu queria conversar contigo. Porque na doutrina espírita nós temos esta resposta. Porque Kardec faz essa pergunta à espiritualidade. Eu quero te convidar para ler a respeito. Porque Kardec faz essa pergunta à espiritualidade, ele diz assim: existe um meio em que se possa encontrar a felicidade? E a espiritualidade ensina Kardec e a todos aqueles que buscam na doutrina espírita, buscam um caminho. Ensina de uma forma assim que a gente para ver assim, poxa, será que é possível? E aí nós vamos ver que até uma fórmula matemática. É uma fórmula matemática. É uma fórmula que, se a gente fizer, a gente chega na felicidade. Quer ver como? Olha que fórmula matemática interessante é esta. Então, vamos pegar CT. Anota aí. Vou tentar chegar nessa fórmula. Estamos aqui nós dois. Estamos aqui juntos nesse momento. Vamos tentar fazer uma fórmula para chegar na felicidade. Não sou eu que estou dizendo, é a doutrina espírita. É numa resposta
que a doutrina espírita tem no Livro dos Espíritos. Vamos pegar, me ajuda. Pega uma caneta aí e vamos fazer esse teste aí, essa comprovação. CT mais PN mais FF é igual a felicidade. Olha essa fórmula matemática. CT mais PN mais FF é igual a felicidade. Uma fórmula, ciência, dentro do Livro dos Espíritos, felicidade, a nossa, minha e a tua. Será que é possível? Vamos lá, vamos tentar chegar nessa conclusão, se é possível. Nós sermos felizes. CT, quando a gente usa esta variação, nós usamos para consciência tranquila. Nós temos a consciência tranquila? Nós conseguimos estar com a consciência tranquila que fizemos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse? Porque esse é um dos mandamentos. Jesus faz essa referência ao segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. E qual é a referência de lei que ele dá de justiça para este convívio, essa união, essa relação? Qual é a relação que existe? Fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. Fazer ao próximo é uma relação tamanha que a consciência tranquila diz que fazer ao próximo o que eu gostaria que ele me fizesse não quer dizer que tudo aquilo que eu faço eu tenho que esperar dele o retorno. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar entender, buscar compreender, buscar me entender, porque o primeiro passo nós precisamos entender é que a gente só dá aquilo que nós temos. Então, a partir deste momento, nós poderíamos pensar assim: eu tenho consciência tranquila que eu me amo? Olha que pergunta interessante. Eu me amo? Eu me amo? Porque eu só posso amar o outro se eu me amar. Eu só posso dar para as pessoas aquilo que eu tenho em mim. Eu me amo? A minha consciência tranquila vai me dizer se eu faço para as pessoas aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim. E até que ponto eu ainda necessito destas regras para agir com os outros? Porque eu estou buscando a felicidade. Não existe meio de ter uma vida em que passamos por este mundo de prova e expiação, que está indo nessa transformação para o mundo de regeneração, e nós vamos encontrar aí que o bem vai sobrepor o mal. No mundo de consolação, o bem sobrepõe o mal. Hoje, nesse mundo de provas e expiação, é o mal que sobrepõe o bem. Nós estamos nesse período de transição, estamos mudando. Mas esse período nos chama a atenção para a nossa consciência tranquila. Essa consciência tranquila que aqui nós paramos para pensar, que é nossa, é única, exclusiva nossa. Não existe maneira de nós pensar no outro. Consciência tranquila, mais PN. PN é posse do necessário. Olha só, posse do necessário. Será que consciência tranquila mais a posse do necessário pode me dar felicidade? Mas o que é posse do necessário? Vamos conversar a respeito. O que é posse do necessário?
Ah, eu ambiciono o carro do vizinho, eu ambiciono ter uma vida melhor, eu ambiciono não uma vida melhor, a vida dos outros. Posse do necessário é eu saber com que eu vivo, a minha realidade, se aquilo me é suficiente. Tem pessoas que fazem a relação de posse do necessário uma relação bem distinta. Ela olha para o outro. Sempre quando converso a respeito deste momento da posse do necessário, eu sempre lembro um exemplo assim que é uma relação muito simples. Quando eu pego o exemplo e digo que nós vamos ver a posse do necessário, vamos fazer uma relação de aquisição, por exemplo, para um homem normal. Ele tem lá um sapato preto, um sapato marrom, uma bota, um tênis que ele nunca usou, que compra para sair para caminhar e não usa, né? Um chinelo, uma sandália, e a vida dele tá vivida, tá? Aquilo é o necessário para ele. Ele não precisa de mais nada. Ah, não, tem um mocassim também. É muito calor, bota uma bermuda e bota um mocassim. Agora vamos ver uma senhora, uma mulher. Quantos pares de sapato ela precisa? Ela precisa de um par de sapato para combinar com o cinto, ela precisa de um par de sapato para combinar com a bolsa, ela precisa de um par de sapato para combinar com o vestido tal, ela precisa de um par de sapato para a camisa tal, ela precisa. Mas a pergunta é simples. Por que eu faço essa referência da posse do necessário? Porque cada um sabe realmente, dentro das suas condições, o que pode comprar. Porque é muito simples nós falarmos em posse do necessário quando eu me aceito com aquela referência, porque para uma pessoa que não tem sapato, um par de sapato é o necessário. Para uma pessoa que vive dentro do seu salário e ele se sente capaz de ser feliz com aquilo, ele não ambiciona. Ele pode ter 50 pares de sapato, não é problema, é a conquista dele, é o mérito dele de trabalhar para conquistar aquilo. Ou se comprou 5 pares de sapato, ou enfim. Quando eu começo a me dar conta que a posse do necessário está em eu enxergar o mundo que eu vivo, a relação que eu tenho com este mundo, e que aquilo me traz plenitude, eu posso dizer que independente do salário que eu vivo, que eu tenho, que eu recebo, eu consigo viver em paz comigo mesmo. Mas se a consciência é tranquila nos traz mais a posse do necessário, pode ser essa fórmula que a gente está buscando para chegar à felicidade? Vamos lá. Mais FF está lá na nossa fórmula. CT mais PN mais FF é igual a felicidade. Livro dos Espíritos. Eu convido para vocês verem essa resposta. FF é fé no futuro. Por que fé no futuro? Porque é no futuro que nós vamos perceber, nós vamos ter a certeza que tudo é uma relação de causa e efeito. Tudo é uma relação do que aqui plantamos, nós colhemos. Tudo é uma relação de ter esta certeza que nós somos herdeiros das nossas obras. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando a gente para ver esta questão da fé no futuro, agora, te convido agora, para te olhar para trás, este momento. Qual é o teu sofrimento? Qual é o momento em que tu sente essa angústia? E por que dela? Por que a dificuldade de relacionamento familiar? Por que a dificuldade de relacionamento com algumas pessoas? Por que a dificuldade? E aí a gente vai ver que isso não é acaso. Isso são resgates necessários para a nossa evolução moral. É Jesus voltando a nos falar através da doutrina espírita.
É nós que estamos aqui nesta encarnação, nesta terra, neste momento. Olha o que eu estou falando, é neste momento, independente de pandemia, independente de fome, independente de injustiça moral, independente de injustiça social. É esse o mundo que nós vivemos, que nós pedimos para vir, para resgatar com estes que temos dificuldades. Então é na fé do futuro que a gente tem a certeza que tudo que eu planto aqui eu colho. Então, o convite é simples. O que tu acha quando a doutrina espírita nos chama e diz fé no futuro? Ela nos diz que somos sim imortais e que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Consciência tranquila. Eu tenho uma consciência tranquila. Eu faço para o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Eu tenho essa indulgência. Indulgência é colocar-me no lugar do outro. Colocar-me no lugar do outro com doçura, com aquele sentimento de entendê-lo como um igual a mim, com suas dificuldades, com seus erros. Isso é indulgência. Eu consigo ter a convicção que vivo o meu mundo num ponto de referência em que a questão financeira ela não influencia. Eu não tenho mais necessidade de buscar o que o vizinho tem, que a grama do vizinho não é melhor do que a minha grama, que o carro ou a casa, porque eu estou satisfeito com o que eu tenho. Essa é a posse do necessário. E a fé no futuro é que nós temos certeza que o futuro sempre vai ser melhor do que hoje. Porque é de nós. Somos nós que fizemos o nosso futuro. Porque se eu ainda sofro, e isso é normal, porque nós estamos num planeta de provas e expiação, e aqui a grande maioria vem aqui para resgatar, e o resgate a gente não pode esquecer. Existem apenas duas fórmulas de nós evoluirmos. Nossa evolução vai se dar pelo amor ou pela dor. Como nós não aprendemos a amar na sua essência, muitas vezes a única forma que nós vamos ter para resgatar é através da dor. Então aqui, nesse mundo de provas e expiação, nós estamos passando algumas dificuldades em circunstância que nós mesmos criamos. Mas isso não quer dizer que hoje nós não podemos começar a amar. Hoje nós não podemos olhar e dizer, vou aprender a perdoar. Vou perdoar. Não esquece, perdoar a si mesmo. Porque a gente só consegue avançar para o outro quando impregnamos em nós. Aceitar alguns erros que cometemos. Falhamos com pessoas, falhamos com nós mesmos, falhamos. Somos espíritos imortais, somos imperfeitos. Estamos aprendendo. Sejamos um pouco doce conosco também. Porque é isso que nos traz, nestes momentos de sofrimento, nesses momentos em que muitos estão longe e podemos apenas abraçá-los pelas redes, é nesse momento que a gente pode dizer, mesmo passando por tudo isso, eu estou feliz. Eu vivo em paz. Eu busco a paz. Eu sou pacífico. Jesus, naquele sermão da montanha, nos fala sobre as bem-aventuranças. Jesus nos traz este ensinamento, nos traz essa orientação, esse norte para a nossa evolução. E quando a doutrina espírita vem e coloca para nós, da forma como ela é, nós transformamos aquela fé cega que havia ali atrás para esta fé raciocinada, em que a ciência comprova estes fatos.
Se a ciência comprova estes fatos, eu posso te dizer que a ciência comprova que tu pode ser feliz. Tu é feliz? Eu também sou. Por quê? Porque quando nós estudamos juntos, quando nós estamos aqui, próximos, nesse período ainda, através das redes, mas logo estaremos juntos, nós podemos ser felizes. Porque nós estamos caminhando para a nossa paz. Porque nós estamos caminhando para a nossa consciência tranquila. Porque nós queremos e acreditamos que este futuro vai ser melhor do que hoje. Porque nós queremos bem as pessoas. E hoje nós vamos dar uma demonstração que podemos fazer alguém feliz. Eu e tu vamos fazer um acordo. Hoje nós vamos encontrar alguém, seja quem for, e dizer: eu te amo. Porque quem escuta esta expressão se torna, naquele momento, ele para e vê que ele é amado e ele se sente feliz. Vamos fazer para o outro. Esse é um acordo meu e teu. Vamos fazer para o outro exatamente isso hoje, nesse momento em que estamos conversando. Ao terminar, vamos ligar para alguém, usar a própria rede que estamos vendo este vídeo para alguma pessoa. Temos amigos, familiares, os dentro de casa, os fora de casa. Temos amigos que são tanto quanto irmãos. Alguém. E vamos dizer: eu te amo. Vamos ver a reação desta pessoa. O acordo está feito. E depois tu me deixa um retorno. Porque para mim é um privilégio imenso estar aqui, poder conversar sobre doutrina espírita e poder dizer que nós podemos ser felizes. Porque Jesus mostrou que através do amor nós vamos avançar moralmente, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da insegurança, mesmo diante desses momentos de turbulência. Nós podemos. E este convite está feito. Um grande abraço, fiquem na paz e que Jesus continue nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja.